Pastor, você faria o casamento das gêmeas siamesas? Sabia que dar uma resposta certa a esta questão é dar uma resposta certa a inúmeras outras questões nas nossas vidas? Sim, eu digo nossas vidas porque a situação das gêmeas é algo extremamente raro, não tendo nenhuma semelhança com a maioria de nós. Mesmo assim, a resposta sobre essa questão passa por um dilema ético que, sim, é comum a todos nós. E eu acho extremamente estranho que inúmeros cristãos, ao verem essa situação, eles ficaram assim, meu Deus, qual será a resposta a isso? E me parece que é muito simples. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos dar entender um pouquinho a situação e a história das gêmeas. Deixe-me colocar aqui uma matéria aqui que resume um pouquinho a história das duas. As gêmeas siamesas, nascidas em 1990, Abby e Brittany Hensel, se tornaram famosas. Ok, vamos lá. Como elas são? Elas são um caso notável de gêmeas dicéfalas. Isso significa que elas são unidas pelo torso, com duas cabeças, dois braços e duas pernas. Vamos lendo aqui mais. Se casaram recentemente, né? As irmãs mostraram habilidades como dirigir, por aí vai. Mas vamos pegar algumas peculiaridades delas aqui. Aos 34, elas se casaram, mas vamos lá. Infância. Aqui a gente tem algumas definições. Elas compartilham a corrente sanguínea e todos os órgãos abaixo da cintura, o que inclui os órgãos aí do prazer e os reprodutivos. Então, isso aqui é interessante para a gente também entender aí e responder às nossas perguntas, aí, às nossas dúvidas, se elas poderiam se casar ou não. Enquanto Abby controla o braço e a perna direitos, Brittany controla os equivalentes do lado esquerdo. Os pais, acertadamente, eu creio, optaram por não submeter as crianças, os bebês da época, a uma cirurgia por conta do risco de morte. Como você poderia escolher entre os dois? Enfim. Mas é isso aí. A gente sabe também, tem muitas outras matérias falando que são duas pessoas, tanto é que são dois corações, são duas cabeças, são duas pessoas. Elas possuem duas identidades. Cada uma formou eu não lembro, as duas são professoras, mas uma de uma matéria e outra de outra matéria. Por quê? Porque possuem gostos diferentes. Então, isso fica muito claro, tanto é que, uma que casou só, não é? Foi só uma, a outra não, que é uma só que ficou apaixonada. Então, o que a gente tem aqui? Né? Cada uma das irmãs, vamos lá de novo, próprio coração, pulmão, estômago e rim. No entanto, os outros órgãos, incluindo cólon, reto, bexiga e sistema reprodutivo, compartilhados. Duas pessoas, duas identidades. No papel é assim, elas possuem duas identidades. E no casamento lá, foi isso, uma que casou só. E outro detalhe que evidencia também isso, né, eu li também a questão das preferências. Uma gosta de uma comida, outra gosta de outro tipo de comida. Cada uma tem uma personalidade. Então, são duas pessoas. E aí surge a pergunta, então, pastor, você faria o casamento? Não, mas é claro que não. Não há dúvida sobre isso. Não é possível que você, cristão, tenha dúvida sobre isso. Não é possível. Entendendo aqui, há duas pessoas que têm um corpo unido ao corpo de outra, que tem um corpo com uma deficiência física, mas há duas pessoas ali. Se há duas pessoas, a pergunta é, a Bíblia permite a poligamia? Não. Portanto, eu não faria o casamento. Mas é impressionante que isso seja polêmico para os cristãos. Para o mundo, eles estão nem aí. Mas para os cristãos, ao se perceber que há duas pessoas e saber que a Bíblia proíbe a poligamia, o cristão não deveria hesitar em responder que isso é algo que a Bíblia não aprova. A questão é que inúmeras vezes, e aí, por isso que eu estou falando desse caso, porque isso tem a ver comigo com você. Responder a isso aqui tem a ver comigo com você no sentido de que a situação ali é única, mas nós temos situações em outras áreas da nossa vida que a gente tem um dilema. E aí, posso ou não posso? E aí a gente, ao invés de ir para a Bíblia, a gente parte para a nossa própria realidade. O que a Bíblia diz? Não, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu gosto. A gente nós tendemos a achar que os padrões bíblicos podem ser ignorados por conta da minha vontade ou do meu sonho. É assim que, infelizmente, as pessoas pensam. Pense, por exemplo, no caso da esterilidade. A esterilidade é um problema físico, assim como essas irmãs
assim como essas irmãs, possuem um problema físico. A esterilidade é um problema físico, assim como essas duas pessoas compartilham o mesmo corpo, é um problema físico. Diante da esterilidade, uma mulher poderia sequestrar uma criança porque ela deseja muito ter um filho? Não, obviamente não. Diante da esterilidade, a pessoa poderia contratar uma barriga de aluguel? Ou pagar para fazer fertilização in vitro? Absolutamente não, pois fere o modo natural que Deus estabeleceu para que uma criança seja concebida, um homem e uma mulher, unidos em aliança num casamento, que através do ato sexual geram um novo ser. Além do fato de que, no caso da fertilização in vitro, para que as chances sejam maiores de sucesso, eles fertilizam vários embriões e os congelam. Primeiro, imagine congelar seu filho. E depois descartam os que não são utilizados. Ou seja, matam, é isso, descartam mesmo, como se fosse apenas células, átomos apenas ali. Apenas átomos vamos jogar no lixo. É um absurdo. Então, o fato de ser estéril autoriza fazer fertilização in vitro? De forma alguma. Então, um casal saudável, se você achar, eu acho que é ridículo debater isso, é óbvio que fertilização in vitro não é algo correto. Ah, mas é a ciência, e daí? A ciência pode fazer várias coisas que são imorais, e daí? Pode inventar inúmeras coisas que são imorais. Então, um casal saudável que rejeita filhos está pecando. Mas e querer ter filhos custe o que custar? Também é errado. Por exemplo, Abraão, no desejo desesperado de ter um filho, ele e sua esposa deram a Abraão o direito do adultério. Abraão dormiu com Agar, sua escrava. As filhas de Ló, no desespero de ter filhos, elas dormiram com o próprio pai, embriagaram o pai e tiveram relações com o próprio pai. Que coisa absurda. Mas pense nisso, tem uma coisa mais abençoada do que o desejo de ter filhos? Mas até isso pode se tornar um ídolo. E quando cultivamos ídolos, cometemos as piores barbáries. As piores barbáries. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com os nossos sonhos. A situação de ter que dividir o corpo com alguém, provavelmente você que está me ouvindo não vive e jamais viverá. Mas e o dilema de tornar um sonho seu um ídolo? É algo que qualquer um de nós enfrenta. E eu sei o que é isso. Pois vivendo na cultura em que eu vivo, que tem a ideia pagando, busque realizar os seus sonhos, se te faz feliz é permitido. E aí essa ideia, os pastores pegam essas ideias, busque realizar o seu sonho, essas ideias pagãs, dão um ar evangélico e pregam sobre isso. E aí o cristão, entretanto, ele não é chamado a realizar o seu sonho. Ele é chamado logo na conversão. Se quiser me seguir e não aborrece pai, mãe, filho, filha, seus bens e até a própria vida, ou seja, se converter não é, agora eu me converti, agora eu tenho uma força poderosa para realizar os meus sonhos. Não. Se converter é justamente abrir mão de tudo, é morrer para si mesmo. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. A cruz, que é o discipulado, é justamente a negação de si mesmo. Isso é o cristianismo. É morrer para nós para realizar a vontade de Deus. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, disse Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Nós desejamos coisas, nós aspiramos coisas, lutamos por elas, e às vezes até coisas lícitas. Mas o homem pode fazer planos, entretanto é o Senhor quem dirige os passos. Ou seja, nós traçamos nossas metas, fazemos o melhor para atingi-las, mas se nós notamos que isso não é a vontade de Deus, instantaneamente nós devemos abrir mão de nossas vontades para realizar a vontade de Deus. Repare na vocação dos homens de Deus, dos grandes servos do Senhor que a gente vê na Bíblia. Eles não queriam fazer a vontade de Deus de início. Jeremias, Senhor, eu sou menino ainda, relutante ali, sabe? Relutando contra o chamado de Deus, mas Deus disse, não diga isso, eu estou te ungindo, rapaz. Moisés, ele insistiu para desobedecer Deus, afirmando que ele não sabia falar. Deus disse, eu estou te enviando. Ele disse, envie outro. Eu não dou conta, eu não sei falar. Gideão tentou de todas as formas não submeter a Deus. Esther, que teve que ser duramente advertida por seu tio, Mordecai, acerca de sua missão e não sobre seus desejos. Ela queria se preservar, ele disse, olha, não faça isso. Deus vai levantar outro libertador, mas a sua casa vai perecer. Então, ela não queria de início. Então, olha isso ao longo da história dos homens de Deus. Os homens de Deus, inúmeras e inúmeras vezes, eles relutaram em fazer a vontade de Deus. Jonas, um outro
Exemplo clássico. Aí você acha que eu e você nunca... Não, Davi, Moisés, esses aí sim, esses aí, eles inúmeras vezes, eles quiseram rejeitar Deus, rejeitar a vontade de Deus. Eles não queriam submeter a vontade de Deus de início. Mas nós não temos esse problema. Ah, pelo amor de Deus. Quem é Davi, né, comparado com a gente, da fila do pão, né? É óbvio que inúmeras vezes nós temos vontades que não são vontades, não se adequam à vontade de Deus. E nós devemos existir para fazer a vontade dele. Mas pastor, Deus priva as pessoas de certas coisas? Como por exemplo aqui, você está dizendo então que o certo seria... o melhor seria que elas vivessem sem se casar? Sim. Então Deus priva de casamento? Claro. Mas claro que Deus priva. Como ele privou a maioria de nós de riquezas estrondosas que facilitariam absurdamente a vida. Pensa, por exemplo, não é questão de vaidade. Imagine se você tem um parente morando em outro país e você tivesse um jato. E aí você, de noitinha, você fala, puxa, quero ver minha filha, quero ver um parente meu que está lá, não sei na onde. Pum, no mesmo dia você estaria lá. Não é uma maravilha? Mas você tem isso? Quantas pessoas têm isso? Quase ninguém. Deus privou a maioria disso. Deus privou a maioria de beleza. Você já reparou isso, né? Que a maioria da gente aqui é tudo feio. Olha pro seu irmão, aqueles pastores da igreja, já viu? Olha pro seu irmão, diga que ele é lindo. Ou seja, minta aí pro seu irmão. A maioria Deus privou de beleza. Deus privou alguns até de ver a luz do sol. Quem fez o que vê? Eu. Quem fez o cego? Eu. Êxodo 4:11. Deus usa os sofrimentos, as tragédias, as limitações para a glória dele. Lembra de Jó? Deus permitiu que ele fosse privado de tudo para que ele conhecesse a Deus. Lembra? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora, depois de sofrer, os meus olhos te veem. Deus permitiu, então, que ele fosse privado de tudo. Seus filhos todos morreram, seus bens, sua saúde. Deus permitiu que ele fosse privado de tudo para que ele conhecesse a Deus e ele fosse uma testemunha para Satanás e para o mundo de que Deus é melhor do que tudo que existe neste mundo. A morte trágica dos discípulos é o maior argumento a favor da veracidade da fé cristã. Afinal, eles alegaram que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Mas e se eles mentiram, pastor? Você mentiria para ser torturado, decapitado e morto? Você mentiria para ver os seus irmãos e filhos, seus parentes, trucidados? Não. O fato de eles terem morrido como morreram prova. O testemunho do cristianismo é irrefutável. Sim, Deus usa até as maiores tragédias para a sua glória. O problema é que muitos cristãos têm aquele Deus Papai Noel. Eles acham que Deus existe apenas para realizar os nossos sonhos mais mesquinhos. E aí quando eu digo, não, certas coisas não são corretas, Deus privou você disso. Aí eles dizem, o quê? Não pode! A questão é, já viu aquele meme? É certo se te faz feliz, assinado Satanás. Eu amo esse meme. Vivemos nessa geração. Uma geração hedonista, idólatra de si mesma. Homens que acreditam que desde que é legal, me faz feliz, é correto. Somos a geração do coach, dos coaches, da teologia da prosperidade. Você pode tudo que você quiser. É isso, você é uma espécie de semideus. E esquecemos que somos limitados. E que se nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça se não for da vontade de Deus, é óbvio que essas limitações também foram impostas por Deus. Afinal, é Ele quem controla a natureza, não? Lembra? Ele controlou as pragas no Egito, que tinha a ver com a natureza. Lembra quando Jesus controlou o vento? Jesus controla a natureza, Ele é o Senhor da natureza, não é o diabo. Agora, o problema é que as pessoas não aceitam isso, a vontade de Deus. Não aceitar quem somos explica em muito a frustração de nossos dias. Os homens não aceitam que são homens, por exemplo. Empresários não aceitam que Deus os fez para serem empresários. Pastores reclamam de serem pastores. Homens reclamam de serem homens. E aí, ao invés de submeter à vontade de Deus, como servos humildes, o homem insiste em fazer do seu jeito. Não é por acaso que a nossa geração seja tão frustrada. Tão. Portanto, o caso delas, eu sei, não se aplica a você, a história específica dela, mas o princípio de, poxa, às vezes Deus nos priva e nós não podemos realizar o nosso sonho, custe o que custar, cometendo pecado, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E pode ter certeza, Romanos declara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode parecer muito ruim de início, mas a vontade de Deus é boa. Mas e aí? Eu não faria o casamento. Eu não faria, mas e você, se você fosse pastor, você faria? Pode deixar a sua opinião aqui. Deixe sua opinião, o que você acha disso? E ao mesmo tempo pense em você. Pense em você. Nisso, nessa questão.
E aí? Deus nos priva? Nós existimos apenas para realizar os nossos sonhos ou existimos para realizar a vontade de Deus? Deixe um comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.